Bem-vindos, macramores! Espero que vocês estejam bem. Meu nome é Priscila Quack, para quem não sabe. Como evitar as dores nas mãos, ombro e cotovelos durante e após os trabalhos de macramê? Gente, tem algumas formas de evitar, né? Duas coisas. Uma delas, aliás, várias coisas, não são só duas, não. Uma delas é você manter o seu trabalho sempre o mais próximo possível dos seus braços, da sua mão, né? Para que você não fique com os braços muito esticados para cima ou também que não fique com os braços e o rosto, né, muito para baixo. Então, o ideal é que ele esteja sempre próximo do seu corpo aqui, de forma que você não precisa ficar muito olhando para baixo nem olhando para cima. Esse é o primeiro ponto, né? E a mesma coisa em relação às mãos. Mãos não estão lá em cima, nem estão lá embaixo. Então, por exemplo, aqui em casa eu tenho uma arara de roupas, né? E ela sobe e desce. Ela conforme a necessidade de trabalho que eu tenho. Normalmente eu trabalho em pé com ela, né? Quando necessário, por exemplo, às vezes eu vou trabalhar uma cortina, um painel muito grande, e aí eu preciso trabalhar com os fios lá embaixo, aí normalmente ou eu sento no chão, ou eu sento numa cadeirinha. Então, sempre ter essa possibilidade de você levantar e abaixar os seus projetos. Gente, quando eu comecei, eu não tinha uma arara, tá? Eu fazia isso, pendurava em alguma coisa alta. Normalmente, quando era muito alto, eu pendurava no próprio varão da cortina da minha casa. E quando era mediano, assim, eu trabalhava com uma corrente de proteção, de segurança da casa, né? Então, ela ficava mais ou menos aqui nessa altura. Então, eu conseguia colocar um cordão, abaixar um pouco mais e trabalhar com ela aqui nas minhas mãos, né? De forma mais prática. Então, acho que isso é o primeiro ponto. Você sempre colocar o seu trabalho próximo aos seus braços, né, às suas mãos. Outro ponto é fazer paradas com frequência, né, a cada 50 minutos, 40 minutos trabalhando direto, fazer paradas, esticar o corpo, antes de começar a trabalhar, alongar os braços, a mão, os ombros, se alongar mesmo, né. Agora, eu vou ser muito sincera, mesmo com alongamento e mesmo com essa proporção de trabalho próximo ao corpo, ainda assim, se você for trabalhar com muita frequência, né, trabalhando diariamente com o macramê, fazendo nós diariamente, ainda assim a dor vai acontecer, mesmo com esses cuidados, tá? Eu sei porque eu sou a prova viva disso, né? Mesmo fazendo os alongamentos, mesmo tomando alguns cuidados, eu sentia muito. Hoje não tanto, porque a quantidade, né, o volume de trabalho diminuiu perto do que eu tinha antigamente, né? Hoje eu escolho o trabalho, né? Antigamente não, era aquele volume muito grande de trabalho. Então eu fiquei mais de 2 anos e meio fazendo projeto todos os dias, sem exceção, né? Sábado, domingo, feriado, enfim, direto. Então, eu sei bem o que é isso. Então, quando a gente trabalha com essa frequência, né, com esse volume de projetos, realmente é complicado não sentir dor, mesmo com todos esses cuidados. Então, aí o ideal, assim, que você procurasse alguém, né, algum profissional da área, né, ou fisioterapeuta, ou alguém que trabalhe com essa parte mais ergonômica, que possa ajudar. Mesmo que você faça exercício físico, dependendo da postura que você mantém. Gente, não... Assim, olha, eu vou ser muito sincera, eu acho muito difícil não sentir dores quando a gente trabalha com grande volume como eu trabalhava, né? Eu tenho, inclusive, resquícios ainda dessas dores, né? Até atualmente, se eu ainda trabalho muito com os braços, eu ainda tenho esses resquícios daquele projeto, daquele processo que eu trabalhei muito tempo. Normalmente, quando eu sinto muita dor, eu uso, faço massagens com óleos essenciais, né? Eu uso muito o óleo de cânfora e o Intergreen, então ajuda bastante também. Então, acho que são essas as dicas que eu daria aí, para você não sentir tantas dores durante o processo de fabricação, né, das peças, de produção das peças. Hoje, em minha cidade, cortaram uma árvore por problemas na raiz e pedi para o meu marido pegar alguns desses galhos. Preciso secá-los para fazer algum trabalho? Olha, um dia eu conversei com o jardineiro sobre isso, né? O jardineiro e o marceneiro. Ambos me falaram que o ideal é que se espere os galhos secar. Por quê? Porque normalmente a casca pode vir a soltar, ele pode mudar de cor, muitas coisas podem acontecer durante esse processo de secagem natural deles, né? Então,
Para ele acontecer mais rápido, inclusive, você pode deixar no sol, né? Que pode vir a facilitar esse processo. O galho pode vir a rachar, enfim, eles me falaram que o ideal, o mundo perfeito é de fato que a gente espere a secagem do galho. Como eu posso começar a fazer aquela luminária pendente, comprida, né, longa? Eu tô meio receosa quantos nós que eu vou usar em cada extremidade. Então, o primeiro ponto é o seguinte, eu não corto o cordão do rolo. Tá? Eu tiro a quantidade necessária da metade que eu vou precisar e começo aqui com o meio, tá? Por que que eu não tiro? Porque, gente, é uma quantidade muito grande de cordão. Então, o que que eu faço? Eu já ensinei diversas vezes, tanto em aula quanto no IGTV, eu amarro a outra ponta de forma que que ela fique bem junta aqui para começar a trabalhar, tá? Então, deixa eu ver se eu tenho um rolo aqui fácil. Mas eu já ensinei isso diversas vezes aí, tá? Eu pego o cordão e vou amarrando ele assim, ó, ele é muito longo, né? E vou fazendo assim com ele na mão, até ele formar um novelinho assim, ó. E depois eu prendo ele e vou trabalhando com um novelinho, de um lado e o outro lado o rolo mesmo. Fica assim, ó, um lado o novelo, um lado o rolo. Pego a metade aqui de onde eu vou começar e começo a trabalhar no bocal, com meio nó duplo, por exemplo. Se eu for trabalhar com meio nó duplo ou com um nó duplo, depende de qual nó você vai trabalhar. Eu já começo com esse meio nó, tá? Eu não faço nenhum outro tipo de nó no começo. E aí depois, lá no final do projeto, lá perto da tomada, que é onde vai ficar o acabamento, normalmente essas tomadas ficam escondidas, né? Não necessariamente, mas é muito mais escondido do que o bocal. Aí eu trabalho com nó de falcaça, tá? Então, essas são as dicas que eu daria aí pra você trabalhar, de como você vai estar trabalhando com o rolo e com o novelo, e são cordões muito longos, para que você faça a abertura dos nós bem larga, para passe o rolo todo na abertura desse nó também, né? Acho que são essas as dicas, assim, que eu posso te dar. Outra coisa, eu não começo trabalhando com ele pendurado. Começo trabalhando com ele no chão, ou no colo, ou na cama, né? Para conseguir ter fácil essa possibilidade de trabalhar com o rolo e com o novelinho do outro lado, né? Aí ao longo do tempo, conforme vai diminuindo essa quantidade de cordão, aí sim eu coloco ele pendurado. E aí coloco ele pendurado lá em cima, vou trabalhando aqui embaixo, vou subindo, tá? Então eu começo sem pendurar. Acho que são boas dicas aí pra começar. Você usa qual método para calcular os fios? Eu uso um método próprio que eu criei ao longo do tempo. Dentro desses 4 anos e meio fazendo macramê. Eu já tinha mais ou menos 1 ano que eu estava trabalhando com macramê, aproximadamente, quando eu entendi quão necessário, 1 ano e meio, eu não me lembro agora exatamente, mas o quão necessário era eu ter esse método, eu ter essa forma de calcular os cordões, porque se você entender um pouquinho da minha história, você vai entender a real razão de eu ter criado esse método, mas eu tinha assim, 60 dias para mais de filas de espera. E trabalhava diariamente, fazia 3, 4 projetos por dia, às vezes. Se fosse projetos grandes, eu fazia 1 por semana. Então, a minha frequência de trabalho, o meu volume de trabalho era muito grande. E aí eu tive que criar obrigatoriamente, eu fui obrigada a entender qual era o processo e criar esse método, que hoje é o que eu ensino, tanto no e-book quanto no meu curso, né? Claro que no curso isso é extremamente esmiuçado, detalhadamente, né? Diferente do e-book. O e-book, eu passo lá pra vocês o que eu faço e dou bastante, inclusive, do que eu faço lá no e-book. Pra você baixar o e-book é só você entrar no link da bio e arrastar, tô louca. Entrar no link da bio, no link azul da bio e clicar lá no site e colocar seus dados para você ter o e-book. Mas não adianta só ter também, tem que ler, tem que praticar, né? Tem que colocar em prática tudo isso, senão também não vai adiantar. Hoje eu fiz um fio para segurar os óculos de sol. Fiz com meio nó duplo, fiz para testar. Mas fiz só com um cordão no meio, mas pensei em comprar um fio de silicone e fazer o meio nó duplo com esse fio, com um fio de silicone no centro, né? Eu acho que funciona dos dois jeitos. Funciona e vai ficar bem bacana, vai ficar bem bonito, né? Acho que o ideal aí seria usar um cordão mais fino, né? Que seja... Se bem que, gente, hoje em dia tá tão na moda aquelas correntes bem grandes de óculos, né? Fica parecendo um colar, um negócio assim... Se bem que eu acho que ficaria bonito também um cordão grosso, não sei, tô aqui, né? Falando sem saber, não testei. Para produzir uma peça que tenha que suportar o peso,
O ideal é o cordão ter enchimento? Não, não tem problema se o cordão não tiver enchimento. Tem uma máxima que eu sempre falo, né? Uma frase que eu sempre falo: na dúvida, coloque mais cordões, né? Então, se você tá trabalhando com barbante 24 fios, com barbante 36 fios, com cordão de trançado duplo, que não tem enchimento, não importa, qualquer cordão que você estiver trabalhando, né? Se você tiver dúvida se ele suporta ou não o peso, coloque mais quantidade de cordões. Gente, eu já fiz suporte de planta para vaso de 5 quilos com barbante fino e funciona, né? O peso, pode acreditar, o peso não é um problema para os cordões, contanto que eles sejam suficientes para segurar algum objeto, né? É mais preocupante o tipo de argola que você usa, né, do que o cordão. Então, por exemplo, os 4 cordões que a gente usa para cada braço, que normalmente é assim que a gente faz o suporte, já são suficientes para aguentar um vaso de até 8 quilos. Dependendo do tipo de vaso, se ele for muito grande, dá para aguentar também um cordão um pouco mais grosso, 4, 5 milímetros, tá? Isso não é um grande problema. E essa não é uma verdade, né? De que só os cordões com enchimento podem aguentar o peso. Enfim, acho que é isso. Sou canhota. Você acha que altera o nó festonê? Então, eu sou destra. Então, o que eu percebo? Que o nó festonê para a esquerda, que é onde eu uso a mão direita para fazer, ele fica diferente do nó da direita, né? Então, não é que vai alterar eu acho que não é o que altera por você ser canhota, né? Ele altera por você ter mais habilidade em uma mão do que em outra. Só que a gente usa os dois lados do cérebro para fazer o macramê, né? A gente usa as duas mãos, né? Então, não importa, independente se você é canhoto ou não, você vai trabalhar os nós para os dois lados, né? Então, claro, a gente vai perceber que os nós, eles ficam melhor estruturados do que o outro, de um lado do que do outro. Mas isso também pode ser amenizado com a prática, né? Conforme você vai praticando, isso também vai diminuindo essa diferença entre os nós, né? Acho que é isso, mas não tem grandes problemas, né? Assim, eu acho que é só uma questão de prática mesmo. E tem uma questão também, todas as vezes, agora não mais, mas quando eu comecei a fazer macramê, que eu queria fazer uma festonê, todas as vezes que eu fazia ele pra cá, né, pra direita, que era onde eu trabalhava com a mão esquerda, eu fazia com mais cautela, com mais tranquilidade, porque eu já sabia que essa minha mão aqui esquerda não é tão boa como a direita, né? E aí, ao longo do tempo, eu fui entendendo esse processo e facilitou o meu trabalho. Sem contar que ao longo do tempo também com a prática eles foram ficando mais parecidos. Argola de metal, eu utilizo argola de metal sem emenda, tá? E as que eu tenho, que eu uso com emenda, nunca abriram, são bem fortes. Como faz emendas de fios? Olha, a verdade é que a gente não faz. Não, eu tô brincando, olha só. Eu não indico, tá? A verdade é essa. Mas em destaque tem como faz emenda de fios. E no IGTV tem dois tipos de nós diferentes de como faz emenda de fios. Mas já te adianto que eu não recomendo, tá? Quem aprende macramê comigo já aprende o método sobre nós, já aprende os cálculos dos cordões. Não tem emendas de cordão. Eu não faço macramê, mas amo as suas lives. Eu faço quadro, nada a ver, né? Mas eu curto. Você sabe, menina, que as minhas alunas, elas unem as artes que elas fazem. Então, dá para fazer quadros com macramê. Inclusive, tem uma artista, agora, olha, é verdade, uma artista mesmo, tá? Ela faz artes, não artesanato, né? Que ela só trabalha com quadros e macramê. Então, ela faz uns quadros, ela faz uns macramês, coloca dentro com uns cordões bem diferentes, coloca esses cordões dentro do quadro. Menina, um negócio muito lindo. Eu não lembro o nome dela, mas se eu achar, eu vou postar nos stories. É que eu não lembro, assim. Foi um dia que eu tava vendo e eu, por alguma razão, me veio essa artista. Gente, coisa linda, viu? Tô fazendo meu primeiro trabalho com fio náutico, bem bonito, mas realmente machuca as mãos. Eu sempre falo isso, né? Eu normalmente protejo as mãos com esparadrapo, tá? Passo principalmente o esparadrapo nos dedos, né? Que eu mais uso para trabalhar, que normalmente é esse aqui, o dedinho e esse, normalmente são esses três aqui que eu mais uso. E algumas vezes, dependendo do tipo de nó que eu tô fazendo, eu uso o dedão também. Então, daí eu também passo no dedão. Mas o esparadrapo é ótimo para te ajudar quando a gente usa. Primeiro, na verdade, não é só com esses dois fios, né? Normalmente, quando a gente vai trabalhar com fio náutico e com cordão de algodão,
eles queimam a mão, machucam a mão, formam calo, então é importante que a gente use essa proteção para as mãos, né? Agora, os outros tipos de cordões, se você for trabalhar muito tempo também com eles também acabam formando o calo. Então, é importante sempre proteger as mãos. Outra coisa que eu não fico sem, canso de falar para vocês, é creme de mão, né? O meu tá quase acabando, esse daqui, mas eu já tenho outro que já tá lá no quarto. Então, assim, não fico sem também. Uso muito creme de mão, porque além dos machucados, os cordões ressecam as mãos também, né? Então, isso também, o creme também ajuda a sempre estar com as mãos hidratadas. Comprei um cordão de algodão pela internet e é de 24 fios. Será que dá pra eu aprender? Dá pra você fazer macramê com 24 fios sim, tá? O barbante talvez, não sei se você já fez macramê, o barbante talvez ele seja um pouco mais trabalhoso no momento de fazer os nós e de desfazer os nós, mas vai dar certo de qualquer jeito. E a maior dificuldade ainda é o tamanho dos cordões. A questão do tamanho dos cordões, eu não sei se você já chegou a ler o e-book, né? Já me ouviu aqui falar sobre isso ou não, mas é uma questão que é nada mais do que a prática vai te trazer. Então, não adianta você só fazer as contabilizações, só ler, você tem que praticar, anotando tudo, todas as informações, a prática, ela vai te trazer a resposta sobre cordões e linhas, né? Hoje, por exemplo, eu sei exatamente quanto usar dentro das minhas contas, né? E o que isso significa? Que as minhas contas são diferentes da sua ou dos meus alunos e assim por diante. Né? Então, mais do que você saber como calcula, e eu explico isso lá no e-book, né? Não sei se você já ouviu, se você não ouviu eu falar sobre isso, não sei em que ponto que você tá. Depois me conta aqui, por favor, para saber em que ponto que você tá. Se você já leu sobre o assunto, se você já me ouviu falando sobre o assunto. Agora, mais do que isso, você precisa praticar, agir, né? Porque é uma questão de prática. Não adianta a gente estudar muito. Se a gente não praticar, a gente vai continuar sem saber, vai continuar sem entender. E você não precisa começar a praticar com coisas grandes. Você pode começar a praticar com coisas pequenas, né? Então, por exemplo, com chaveiros, com peças menores, né? Com mini painéis, com mini suportes de plantas e assim por diante, né? Uma vez que você vai treinando, que você vai observando, anotando e treinando essa prática dos cálculos, isso vai ficando cada vez mais tranquilo e mais fácil para você. Mas tem que praticar, tem que treinar. É assim, tudo na vida, quanto mais prática a gente tem, mais fácil vai ficando, né, o processo. Qual é a melhor cola para usar em trabalhos de barbante? Então, vai depender de qual é o resultado que você deseja para esse projeto. Então, por exemplo, digamos que se você estiver fazendo um painel ou um suporte de plantas, a cola, ela é simplesmente, pura e simplesmente, para uma série que vai ser lavada, eu indicaria que você costurasse ou então que você usasse alguma cola lavável, né? Então que seja bem firme ali, que possa ser lavada. Quanto tempo do dia eu dedico para criar novas peças? Gente, praticamente, não é nem do dia, eu vou falar da semana, assim, né? Deixa eu pensar assim por cima, bem por cima, assim. Eu devo tirar umas 20 horas por semana só para criação de novos produtos. Só para criação de novos produtos. Porque aí a criação de novos produtos a gente trabalha, né? No meu caso, eu trabalho com a pesquisa, com os cálculos, com os cortes dos cordões, com a produção, né, do cordão, do projeto e depois com acabamento. Aí depois disso eu ainda tenho que repetir as etapas do processo, porque é o que eu vou ensinar na sexta-feira normalmente, né? Então, eu repito essas etapas do processo por mais 2 vezes no mínimo para poder ensinar isso para vocês aí mais na sexta-feira. Então, sem contar a aula de sexta, eu gasto aí por média umas 20 horas por semana. No começo, a gente não saber se a gente tá cobrando, se tá sendo justo, se não tá. O que a gente precisa ter certeza é de estar cobrando um valor que a gente não tá tendo prejuízo. Isso é o primeiro ponto, né? Então, daqui pra cima eu não vou ter prejuízo, né? Daqui pra baixo eu vou ter. Então, esse é o primeiro ponto. E aí, aos poucos, ao longo da experiência, da sua vida, das suas vendas, da sua experiência dentro desse meio, você vai entendendo qual é a melhor precificação para cada produto, como trabalhar, em relação ao seu cliente, etc. Então, isso tudo vai fazer diferença. Qual o melhor cordão para fazer chaveiro? Não existe o melhor cordão para nada específico, tá? Você vai perceber que cada um tem a sua forma de trabalhar, não existe regra para criar.
Já fiz chaveiro com barbante, deu certo. Já fiz com cordão de algodão e deu certo. Quando eu vou trabalhar bem ele, eu gosto de usar o cordão de algodão 2 mm encerado. Já usei cordão de 8 mm para ficar para fazer chaveiro e ficou lindo. Já usei de 5 mm de algodão. Nossa, já usei... O que mais? Já usei fio náutico para fazer chaveiro e ficou bom. Então é uma questão de você ir testando e você ir entendendo o que é melhor para você dentro daquele modelo específico que você tá fazendo. É melhor usar o cordão de algodão de quantos milímetros? Acho que vai entrar muito naquilo que eu falei do chaveiro, né? Vai depender do resultado que você quer pro projeto, né? Por exemplo, eu para fazer painéis, eu uso ou barbante, e aí eu uso muito variados, vai depender do modelo, vai depender do modelo que eu tô fazendo, mas eu uso variados, tamanhos variados. Já usei, por exemplo, 24 fios misto para fazer franja com 8, 12 fios. Já usei bastante 4 milímetros de algodão, dependendo da medida, 5 milímetros de algodão, da medida final, né? Então, são os que eu mais uso, assim, para painel. Em cada caso, então, cada caso é um caso. É exatamente isso. Ela falou o seguinte, às vezes a peça com barbante dá diferença com a mesma peça no barbante 12, exatamente. Por isso que é a importância de você testar e conhecer diferentes tipos de cordões. Você não precisa investir tudo de uma única vez, mas você vai aos poucos entendendo, experimentando, compra por metro se for preciso, né, um pouquinho de cordão ali só para fazer um chaveiro para você entender como funciona a estrutura daquele cordão, quais são os resultados que ele tem, né? Vai mudar ligeiramente o aspecto final do produto quando você muda o tipo de cordão, mesmo que você faça o mesmo produto. Então tudo isso é mais a questão da prática mesmo, de você entender, treinar, pegar. Fiz um tassel com cordão de algodão 3 milímetros, mas depois de alguns dias as pontas desfiaram muito, não ficou legal. Eu gosto de tassel desfiado, tá vendo como que é louco isso? É muito gosto, vocês entendem? É muito pessoal essas questões de cordão, qual cordão usar, qual o resultado de cada cordão. Porque é isso, né? Ele anda muito junto. A decisão que a gente toma em relação às peças que a gente faz, elas andam muito juntas com o nosso gosto pessoal ou do cliente, né? Então, isso também vai variar. Eu gosto do efeito de fio náutico para painéis. Gosto. A única questão é que as franjas não ficam desfiadas, né? Então, eu gosto de colocar bastante quantidade de cordão para franja. Outra coisa em relação ao fio náutico é que ele precisa ser muito bem apertado, os nós precisam ser muito bem atados, né? E aí, então, você tem que usar, assim como o cordão de algodão, tem que usar a proteção para mão, né? Eu sempre passo esparadrapo. Eu nunca vendi o suporte de plantas com a planta, tá? Primeiro porque a maioria das vendas minha acontece online, e aí para enviar a planta não dá certo. E segundo que eu só vendo o suporte de plantas, só o macramê, né? Então só trabalho com macramê. Tenho alunos que trabalham com as plantas e vendem em locais, né? Em feiras, em vendas locais, eles vendem as plantas juntos. Mas eu particularmente nunca vendi. Todas as vezes que a gente trabalha com fio náutico, a gente tem que, no último nó, primeiro aquilo que eu falei agora de pouco, né? Tem que ter força para atar esses nós. No último nó, eu sempre queimo a ponta do verso do nó com a parte azul do fogo. Por quê? Porque uma vez que você dá uma derretida ali no cordão, ele tende a não soltar, ele fica como se fosse uma cola, né? Fica bem preso. E aí ele não solta os demais fios. É normal isso acontecer. Os cordões náuticos, quando você ata eles tendem a abrir com o tempo, né? Porque eles são escorregadios, eles não têm a adesão, né? Então tem que ter bastante força, e aí eu sempre faço essa questão de colocar passar o azul do fogo. Oi, Mari. Oi, Pri. Tá bem? Eu aqui. Eu amo, e você? Então, ó, eu vou Graças a mostrar, ver Deus. se dá pra você. Tá vendo, ó? Tá vendo os nozinhos aqui? Eu fiz no festonê. Aqui, na pontinha, ele folga os nós. Aí eu coloquei um pinguinho de cola aqui no finalzinho, porque ele, por mais que eu aperto, ele solta um pouquinho, ele fica folgado esse nozinho, ó. Tá muito Aí, o que lindo. que eu fiz? Esse é o Dá pra... meio nó duplo. Então, é o meio nó. Aí Isso. ele folga, tá vendo? Eu fiz ele bem trabalhado, ó, desde cima, Tá lindo. trabalhado. É.
Aí no finalzinho dele aqui, ele folga, eu percebi que ele folga o nozinho. É, Aí, como ele Mari, é assim. tava parado, né? Aí agora o que que eu fiz? Eu coloquei um pinguinho de cola no finalzinho aqui por dentro, pelo avesso, para não Isso, aparecer, claro, né? Que não quero que o meu cliente veja o pingo de cola, né? isso. Aí agora ele segurou, ele ficou bem preso, ó, que eu gosto assim, a cauda bem comprida, ó, Longa. né? Tô aprendendo É com você, isso. né? Mari, é isso. Primeiro, eu adorei que você fez e já buscou a solução, né? Porque é Ah, isso, não tem jeito. Independente do nó, tá? Esse cordão, independente do nó, seja ele duplo ou meio duplo, ou o festonê, não importa o nó, ele sempre no final, ele vai tender a dar essa abertura. Então, eu também hum, não dou uma queimadona, não. Eu uso o maçarico, né? Que ele tem aquele fogo já azul todo, e dou aquela passada bem sei. de leve, já ponho o dedo, assim, logo em seguida do verso, bem no último cordão, no nozinho, só para que ele segure mesmo, para que ele Ah, não desfie, né? Não hum. solte o nó, né? Foi o que eu fiz. Eu tô usando, eu não achei o maçarico, mas eu uso o isqueiro, eu uso aquela parte do Ótimo. azul mesmo, né? Para não Isso. queimar, para não ficar preto, né? Mas tá pelo menos agora, tá vendo? Ó? As Deu pontas eu dei certo. até o nozinho barril, ó, Que como ficou bonito, nozinho lindo! barril, Eu ia tá falar isso bom? para você, se você não tivesse feito É, nó na ponta, na franja, para você também dar uma queimadinha nas pontas dele, mas como você fez o nó, nem precisa. eu fiz o nó barril, porque aí ele fica bem Maravilha. preso. Fica bem lindo, bem preso. Vale a pena você já Olha. saber se for fazer algum outro suporte que não faça um nozinho no final, que você pode dar uma queimadinha também. Tá bom, então, Pri. Ah, Pri, só rapidinho fazer uma pergunta. Tem uma cliente que ela me comprou um suporte domingo e ela tá querendo que eu faça uma cortina pequena para janela. Ah, você acha que cordão 24 fios? A janela vai ficar onde, Má? É na frente, tipo tem o apartamento dela, diz que é uma janela grande do lado, Tá. né? Então, algumas coisas. Se tem passagem de pessoas ou não, você precisa saber. Não, acho que não Não tem. tem. E se tem incisão Não. direta de sol ou não. Acho que é do lado contrário. Tá, dá uma perguntada. Se não Eu fiquei tiver, de ver. se não tiver passagem de pessoas, pode ser o barbante. E aí, O Mari, você barbante, né? planeja um nozinho no final do projeto. Igual Hum, você fez aí. sei. Ah, o Porque no como o barril ou aquele barbante outro, né? como o barbante desfia com facilidade, daí nesse caso da cortina não desfiaria, né? Você teria que dar um nó lá no final, já contabiliza Ah, entendi. esse nó. Ela quer aquele vazado, aquele nó vazado que nem você fez na outra semana. Lembra que foi um suporte, parece que você fez com os nós que eles são, né? Bem Ela disse que tá abertos, né? Nó daquele, ela duplo. é bem aberto, né? Ela quer daquele jeito, porque é tudo rústico a casa dela, toda decoração, tanto que o suporte ela levou no cru. Aí ela falou, tô com uma ideia, eu quero que você faça a minha cortina. Eu falei, meu Deus, eu falei que não ia fazer projeto grande, né? Tá vendo? Aluno meu Mas é assim. Aluno meu é assim, vai pegando os projetos, vai fazendo, é isso mesmo. tá, Pode Lu, pegar. eu precisar qualquer coisa, eu chamo você. Isso mesmo, mas eu acho que dá certo sim com Beijo. 24. Um beijo. Até. Obrigada, tchau. Tchau. Existe padronização no nome dos nós? Quando a gente chegou aqui e começou a fazer macramê, o macramê já existia, tá? Inclusive há milhares de anos antes da gente começar a fazer. Então, já existe a técnica do macramê, ela já existe há muito tempo. Inclusive o nome dos nós também já existe há bastante tempo. Então, normalmente, quando a gente usa o nome dos nós, os nomes dos nós são padronizados, né? O que eu tenho entendido é que tem algumas pessoas que estão criando nomes de nós, né? Sem usar os nomes que já são os nomes reais dos nós. E aí também aí não sei como te dizer. Mas sim, já existe a mesma coisa que alguém me chamar por outro nome e eu não atender, né? Então, quando a gente. Por que existe o vocabulário correto das coisas? Para que a gente consiga se comunicar através da fala, né? Então, quando eu falo para você, a Priscila, da Sobrenós Macramê, automaticamente você sabe quem é. Né? Então, quando eu falo para você, por exemplo, um nó duplo ou um nó chato, você já sabe de qual nó eu tô falando. Quando eu falo para você de um nó festonê, você sabe de que nó eu tô falando, né? Agora, digamos que eu chamasse o nó festonê de duas voltas. Ah, aquele nó de duas voltas. Aí não é todo mundo que saberia de que nó eu estou falando, né? Então, por isso a importância da gente nomear
as coisas pelo nome delas, né? Pelo vocabulário que já existia quando a gente chegou, quando a gente começou a fazer macramê. Então, sim, já existe os nomes padronizados de nós. A gente traz muito nomes de nós americanos. Então, por exemplo, por isso que aqui no Brasil muita gente chama, por exemplo, nó duplo de nó quadrado. Porém, o nome dele é nó duplo aqui no Brasil, né? Ou então nó chato. Então, o nó duplo tem esses dois nomes, ou nó duplo ou nó chato. Mas muita gente chama ele de nó quadrado, porque abrasileirou, né? Traduziu em livre palavra o que é dito nos Estados Unidos, que é chamado de square knot, que é nó quadrado. Porém, aqui no Brasil, o nó quadrado tem outro nome. É um outro tipo de nó. Né? Então, a gente só tem que tomar cuidado com essas nomenclaturas e também quando a gente traduz, a gente saber qual é o nome correto em português, para que não aconteça essas confusões na comunicação em relação à arte. Comprei barbante 24 fios, mas achei o aspecto bem feio em relação ao cordão. É isso mesmo? Eu comprei errado. Em comparativo, o aspecto dele é mais rústico, sim. Não sei se feio, mas é mais rústico, tá? O cordão de algodão trançado, ele tem uma estrutura mais redondinha, mais bem feita, diferente do barbante que ele é torcido, né? Então, o barbante é torcido, o cordão de algodão é trançado. Então, por isso você vê essa diferença. Sem contar que o cordão de algodão tem enchimento e o barbante não. Então, a estrutura do cordão de algodão, ela é melhor para algumas peças do que outras, né? Ela define melhor, por exemplo, as padronizações do que o barbante. Isso não quer dizer que um cordão é melhor que o outro, quer dizer que cada um tem as suas características e especificações que servem para diferentes tipos de projetos, a depender do resultado que você quer deles. Todas as vezes que eu preciso encontrar nome de padronização de nó, eu vou em revistas antigas de macramê, como era chamado, né, coisas vintage, pessoas, sabe quem sabe muito sobre os nomes dos nós? As avós, tias, que faziam macramê antigamente na toalha, elas sabem super o nome de nós. Então, toda vez que eu tenho dúvida, eu falo para vocês, normalmente quando eu tenho dúvida no nome do nó, eu falo que eu estou em dúvida e vocês encontram o nome do nó com alguma pessoa que já fazia macramê antigamente. Então, eu pesquiso bastante também, tá? Assim, para encontrar o nome do nó. Eu pesquiso tanto em inglês quanto em português. E aí eu vou entendendo se em português tem a mesma referência do inglês, como é chamado. E se eu não encontrar o nome do nó de jeito nenhum, normalmente eu também faço essa tradução livre do inglês, tá? Mas é raro não achar o nome do nó em macramê. Porque o macramê, assim, já estava aqui, né? Então, se você buscar revistas antigas, revistas vintage, que já tinham macramê, lá tem o nome dos nós certinhos. Quero fazer a árvore da vida de 40 centímetros de diâmetro. Será que dá certo fazer com macramê da Pinguim? Eu fiz com macramê da Pinguim já, uma árvore da vida. E ficou. Eu amo o efeito da franja do cordão macramê, do fio macramê, né? Apesar dele ser um pouco mais trabalhoso de trabalhar, porque ele é um barbante torcido com 3 barbantes, ele acaba soltando com mais facilidade, abrindo com mais facilidade. Mesmo que você segure as pontas com fita ou com nozinho, ele acaba durante o nó, né, durante a passagem das mãos pelo cordão, abrindo um pouco. Mas eu amo o aspecto da franja que fica do fio pinguim. E se você olhar lá, a última árvore da vida que eu fiz, verde musgo, verde escuro, ela foi feita no feed, né? Se você dá uma olhada lá, foi feita com o barbante, com o fio macramê. Meu primeiro suporte fiz com fio 24 fios e ficou em um local coberto. Bate pouco sol e ainda assim desbotou. A madeira da argola ficou feia. Desde então, só uso cordão de algodão. Gente, vai depender de um monte de fatores. Por isso que quando a gente vai fazer uma peça, a gente tem que entender um monte de fatores. Por exemplo, qual localização que você vive, né? Se for uma localização úmida, que aqui, por exemplo, não é o meu caso. Por exemplo, aqui onde eu tô não é úmido, mas se você viver em um lugar que é úmido, normalmente ele tende, por exemplo, o cordão tende a reagir diferente de um lugar que é muito seco, né? Um local que você vive, se é muito seco, ele tende a reagir diferente a um local se é muito úmido o local que você vive. Então, algumas coisas a gente só aprende na prática, só vivenciando mesmo, né? Entendendo qual é o processo daquele cordão, como ele funciona no clima ou fora do clima, durante o período de tempo que ele está exposto e assim por diante. Então, vai variar muito e isso é coisa que a gente só aprende na prática, só na prática. Não teria como eu te dizer, por exemplo,
Aí vai acontecer isso com o barbante 24 fios, porque, por exemplo, comigo nunca aconteceu, entendeu? Isso que você relatou em relação ao 24 fios nunca aconteceu com nenhum cliente meu. Então é muito pessoal. Quais produtos saem mais no inverno e verão? Vai depender da sua linha de produtos, da sua linha de produtos fechados, né? Por exemplo, no nosso caso, que a gente trabalha com decoração de interiores, não tem essa de verão e inverno, né? O que muda, o que você pode trazer é as cores, né? Uma cor mais fechada para o inverno, uma cor mais aberta para o verão, uma cor mais bebê assim para a primavera. E aí a gente pode, no meu caso, né? Pode trabalhar com as cores a favor das estações, né? Agora, normalmente a gente não trabalha muito com estações, trabalha mais com coleções, né? Ah, uma coleção X, Y, Z. Dentro do macramê, pelo menos de decoração, isso não é muito forte. Fiz um porta-copo de nó quadrado com 24 fios, achei bem grosseiro. Parece que o copo vai tombar. Normalmente, quando a gente faz, por exemplo, porta-copos tem em torno de 10 centímetros quadrados, né? Quando a gente faz ele, cabe certinho um copo sem tombar. Não sei qual foi a união de nós que você fez, se você fez nó muito separado um do outro, isso tudo interfere na segurança do copo ali, né? Não tem como emendar fios. Uma vez que a gente cortou, na verdade até tem, mas eu vou ser muito sincera, falando muito na real, fica horroroso, tá? Horroroso. Qualquer emenda, eu não indico emendas de cordões. Então, o ideal é que você trabalhe com um fio mais longo, sim. Ainda mais, gente, a gente tá falando, vamos pensar, ó, a gente tá falando de um caminho de mesa. Normalmente, o caminho de mesa tem quase 2 metros, 1,60, dependendo da mesa, né? São fios longos, não tem jeito. Ainda mais quais tipos de nós você vai fazer, quais tipos de nós você vai trabalhar, isso tudo interfere no tamanho final do cordão, né? Qual espaço que você vai deixar entre os nós, qual é a força do seu nó. Então, assim, não tem jeito. A quantidade de cordão usado para fazer um projeto desse é longo, não tem muita escapatória. Eu invernizo prateleiras de madeira. Eu não, mas o marceneiro, sim. Tudo eu peço para o marceneiro fazer para mim, tá, gente? Isso facilita, inclusive, o meu trabalho. Ele também está fazendo um trabalho manual, né? Eu acabo valorizando o trabalho dele, eu compro isso e uso já pronto para uso. Se for o caso, você já pede para ele, fala que vai ficar numa área molhada, qual que é o melhor verniz, etc. Eu não faço nada em casa, tudo marceneiro. Mentira, para não falar que eu não faço assim, eu corto madeiras, né? Assim, troncos naturais eu corto tudo, mas eu nunca invernizei tronco natural. Mas se eu precisar, se eu precisasse, eu pediria também para alguém invernizar para mim. Facilita isso, inclusive eu ganho mais tempo, né? Eu penso nesse caso. É isso, né, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo para vocês.